Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Késia e nós estamos numa série de estudos sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos conversar sobre os versículos de 9 a 20 do capítulo 1 ainda. Então eu convido você a ler o livro de Apocalipse. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 2. Então, leia capítulo 1, capítulo 2, estude também. Então, nas primeiras décadas após a morte e a ressurreição de Cristo, os romanos consideravam o cristianismo uma seita do judaísmo. Depois, eles perceberam que havia uma diferença e passaram a identificar os cristãos como adoradores de uma religião ilegal. Por quê? Porque o judaísmo era reconhecido. Então, era uma religião legalizada, digamos assim. Mas o cristianismo não era legalizado. Só que até então não havia perseguição. Depois do fogo em Roma, depois que Nero, dizem que foi Nero que colocou o fogo em Roma, por volta de 64, aliás, 64 depois de Cristo, Nero, para sair do problema, para eliminar o problema, acusou os cristãos de ter posto fogo em Roma. E com isso, os romanos começaram a perseguir os cristãos e a executá-los em Roma, e logo essa perseguição se espalhou, porque Roma, lembre-se de que Roma era quem dominava naquela época, então eles estavam pelo mundo todo. 30 anos depois, veio Domiciano, um outro imperador romano, e ele começou uma perseguição oficial aos cristãos, que se estendeu por toda a província asiática, que é hoje a Turquia. E foi nesse período que o apóstolo João, que já estava vivendo em Éfeso, se não me engano, Éfeso, já estava ali na província asiática, ele foi preso e foi exilado na ilha de Patmos, que era uma ilha onde havia trabalho forçado aos prisioneiros. A igreja já havia perdido todos os apóstolos, todos eles já haviam morrido. João era o último apóstolo vivo naquela época, estava velhinho e estava preso em exílio nessa ilha. E, por sinal, Domiciano, ele também botou a própria sobrinha em exílio numa outra ilha. Então, para ver que ele não era muito bonzinho, né? Bem, os versículos 9 a 20, começa então revelando Jesus não na glória futura, de quando ele voltará a segunda vez, não, mas começa revelando Jesus na glória presente. Quem é Jesus, como está Jesus no momento, o que ele está fazendo no momento, a glória de Jesus, mas no presente. E ele é o Senhor da igreja, cabeça da igreja. Então, essa visão mostra que o Senhor não abandonou o seu povo e nem as suas promessas. No versículo 9, a palavra paciência significa perseverança. João, nesse versículo, ele se identifica com os outros cristãos que também estão sofrendo perseguição. Então, ele se identifica.
E ele diz que ele também persevera em paciência sem desistir. Isso é perseverar, é não desistir. No versículo 10 diz que ele foi arrebatado em espírito, ou seja, de forma sobrenatural. No dia do Senhor, o dia de adoração da igreja, dia que os irmãos se reuniam para prestar culto a Deus, como igreja. A ordem das 7 igrejas, no versículo 11, é apenas a ordem em que um mensageiro percorreria para entregar, se fosse a todas as igrejas, para entregar as cartas. Não significa que uma é mais importante que a outra. Não. É só uma ordem de a rota em que o mensageiro faria. Então, ele desembarcaria no navio em Mileto, que fica ao norte de Éfeso, alguma coisa assim. É a cidade mais próxima de Éfeso. E ele iria em Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, chegaria a Laodiceia, entregando as cartas. As igrejas, elas são representadas nesse trecho por 7 castiçais. E aí eu me lembrei, Jesus disse o quê? Que nós somos? Nós somos luz do mundo. E a igreja aqui é representada por 7 castiçais. Jesus está no meio da igreja. Olha que coisa linda. No versículo 13, a descrição da roupa de Jesus o identifica como sumo sacerdote. Se você for em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, você vai ler que Cristo é o sumo sacerdote, aquele que se compadece das nossas fraquezas. E vemos em Apocalipse que ele continua intercedendo por nós, se compadecendo das nossas fraquezas. Ele é quem intercede por nós. A descrição dos versículos 14 e 15 é igual a de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Só que em Daniel, essa descrição é de Deus Pai. E em Apocalipse é a descrição de Jesus Cristo. Então, nós podemos deduzir que Deus Pai, Deus Filho, tem os mesmos atributos. Jesus Cristo é, sim, Deus. Então, os reis, antigamente, costumavam sentar em tronos altos e aquelas pessoas que vinham ao rei para serem julgadas ficavam na altura dos pés dos reis. E nesse trecho fala sobre os pés de Cristo. Os pés do rei, naquela época, simbolizavam a sua autoridade. No versículo 15, os pés de Cristo mostram que ele está passeando no meio da igreja, julgando a igreja. Nós veremos isso depois. Quando Cristo fala, a igreja precisa ouvir. Por isso ele tem voz como o som de muitas águas. A igreja deveria ouvir quando Cristo fala. E ele fala diretamente pelas Escrituras. Dos versículos 16 ao versículo 20, versículo 16 ao versículo 20, Cristo tem o controle dos líderes das 7 igrejas. Fala dos anjos das igrejas.
Mas por que anjos? Por que anjo da igreja seria o pastor ou o líder? Simplesmente significa que o mensageiro é o pastor, o responsável por trazer a mensagem de Cristo, por trazer a mensagem através da Bíblia. Essa é a função do pastor. Então, anjo significa mensageiro. No versículo 18, fala sobre as chaves da morte e do inferno que estão nas mãos de Cristo. Cristo tem autoridade para decidir quem vai morrer, quem vai viver. É dele a autoridade. Então, na realidade, Jesus está dizendo para João, não tenha medo. Eu tenho autoridade, eu tenho o controle disso. Não precisa, porque João estava aterrorizado com aquela visão. E Jesus diz, não tenha medo, não tema. Eu tenho a autoridade para as chaves, não é? da morte e do inferno. Então, da mesma forma que Cristo falou isso para João, ele fala para nós, não tema, ele tem autoridade. Sabemos que Jesus é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote, compassivo e intercede por nós. Ele está no nosso meio, no meio da igreja, e julga os pecadores que estão dentro da igreja. Ele protege a igreja e faz a sua glória brilhar através da igreja. Ele detém toda a autoridade sobre a morte. Então, para que temer? Não precisamos temer. Podemos sim descansar, confiar no nosso Senhor e Salvador. Que você possa descansar, que você possa confiar no Senhor. Que a graça e a paz de Cristo seja com você. Até a próxima.